Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós viemos aqui para gravar a segunda parte, a segunda etapa do nosso estudo a respeito do credo apostólico. Vou colocar ele na sequência aí, para aqueles que ainda não tiveram contato, aqueles que têm contato com estão acostumados com a nossa Bíblia, com o Inário Presbiteriano, o Inário Novo Cântico. Ao final das nossas Bíblias ele tem lá o credo apostólico, que contém as seguintes palavras: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Vou deixar o texto na sequência aí, para que nós possamos ir analisando ele passo a passo. E assim nós damos então início aí ao estudo da segunda parte do credo apostólico, que nós iniciamos na semana passada. Então, falando um pouquinho aí sobre a origem escriturística dos credos, O cristianismo em si é a única religião do mundo, das grandes religiões do mundo, que tem aí a sua fé professada em forma de credos. Então não existe somente esse credo, o credo apostólico, claro, esse é o principal deles, mas existem vários outros credos, ou também chamados de confissões, confissão belga. Aqui no Brasil nós temos, já falei de outra feita aí sobre a confissão da Guanabara, a tragédia da Guanabara. Posso trazer mais para frente também um estudo a respeito. Mas existem várias formas de profissão de fé no cristianismo, mas o credo apostólico é o tema principal do nosso estudo. Então, um credo, para trazer assim, um conceito de credo, como a gente deu início na semana passada, o credo ele não é a palavra de Deus aos homens. A palavra de Deus aos homens nós bem sabemos que é a Bíblia. O credo ele é composto de palavras dos homens a respeito de Deus, uma resposta humana à revelação divina. Crê-se que os credos foram aí a primeira forma de teologia escrita já nos primórdios da era cristã, e era professada a fé dessa forma, em forma de credos. Todavia não há necessidade de se ter ele escrito. Normalmente isso acontecia, a profissão de fé era feita oralmente momentos antes do batismo. Falando um pouquinho sobre os credos na Bíblia, esse conceito de credo. Nós encontramos um conceito de credo na Bíblia? Claro que sim. O começo das formulações dos credos, o que nós chamamos na teologia de formulações protocredais, ela está evidenciada nas páginas do Novo Testamento. E lá nós já encontramos as razões pelas quais os primeiros cristãos se propuseram a afirmar a sua fé diante de Deus e também diante dos homens, expressá-la de uma maneira oral e também de uma maneira escrita. Eu quero te convidar, eu estou aqui com o computador na minha frente, a Bíblia aberta aqui também, Bíblia digital. Quero te convidar então a abrir lá na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou ou ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ao que parece, as primeiras formulações credais, os protocredos, eles já eram comuns aí nos tempos apostólicos, E isso a gente começa a ver aqui a partir desse texto das Sagradas Escrituras. Mas vamos ver aí mais alguma coisa na sequência a respeito disso. Um dos textos até inclusive que eu usei hoje, num estudo que eu fiz, é o texto de Judas, capítulo 1, verso 3, onde ele faz uma referência direta a um tipo de
de formulação de fé que já existia naquela época, né, nos seus tempos. Ele diz assim, então, Judas, lá no capítulo 1, verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então essa fé com que Judas está se relacionando aqui, a fé que ele está se referindo, é um conjunto da verdade ou das verdades reveladas que estavam ali de alguma forma sistematizado, né? É claro que ele está falando a respeito de Cristo, é claro que ele está falando sobre a revelação de Cristo, é claro que ele está escrevendo a igreja, e essa palavra é a palavra bíblica que nós temos registrada ali na carta de Judas. Mas ele fala a respeito também dessa necessidade de escrever, e a partir dessa necessidade de escrever vão sistematizando aí os conceitos, as verdades aceitas e proclamadas pelos cristãos do seu tempo, né? Nós encontramos isso também bem nítido na carta aos Hebreus. O escritor dos Hebreus ele vai chamar esses elementos da fé de princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós lemos isso lá em Hebreus 6, do verso 1 até o verso 3, onde ele chama princípios elementares da doutrina, né? Eu vou acessar aqui, eu havia fechado aqui a Bíblia, vou ler o contexto inteiro de Hebreus 6, do verso 1 até o verso 3, para a gente acompanhar essas palavras do escritor aos Hebreus a respeito disso, né? Então o contexto inteiro ali, né? Acessando aqui. Então você pode acessar lá também na sua Bíblia, né? Hebreus capítulo 6, nós vamos ler então lá do verso 1 até o verso 3, para acompanhar aí esse desenrolar aí, né? Tá um pouquinho lento aqui, mas já abrimos já. Então vamos lá, vamos ao texto. A versão que eu estou usando aqui é Almeida Revista e Atualizada, né, que é a mesma versão que nós utilizamos lá na Bíblia com o Inário Novo Cântico. Nós encontramos esse mesmo texto, né? Talvez uma palavrinha ou outra esteja diferente aí na tua Bíblia, mas o contexto é sempre o mesmo. Então Hebreus 6, do verso 1 até o verso 3, ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então o escritor dos Hebreus vem tratar realmente isso aqui dos princípios, das bases, né, que formulam a fé. Além das dificuldades que nós temos com a gravação, ainda temos os barulhos externos, né? Mas vamos caminhando assim mesmo. Então, falando sobre os Hebreus, a carta aos Hebreus ela menciona isso, né? Contudo, não se pode afirmar, né, que haviam credos elaborados naquela época, né, formalmente, né, como nós encontramos hoje no caso do credo apostólico, né? Mas existiam as três bases que nós dizemos em três bases do credo. Quais são essas três bases de todo e qualquer credo cristão, né? Em Romanos também a gente vai encontrar esses três elementos. Quero te convidar também então a olhar essas três bases, que são elas a divindade de Cristo, a morte expiatória e a ressurreição. Em Romanos 10, 9 nós encontramos bem esse texto aqui que relata e afirma, né, essa questão aí da divindade de Cristo, a sua morte expiatória e a ressurreição. Então nós temos um contexto bem elaborado das três bases do cristianismo. Então Romanos 10, capítulo 10, versos 9 e verso 10. Esse texto diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus
como Senhor. Então Jesus é o Senhor, Jesus é divino, Jesus é Deus, é Filho de Deus, então afirma a divindade de Cristo, né? E em teu coração creres que ressuscitou, fala sobre a ressurreição de Cristo, né? E serás salvo. Então, se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então é a sua morte, a sua ressurreição, é a sua divindade e a sua morte expiatória. Então, os três conceitos, né? Quando nós lemos Paulo aos Coríntios também, né? Paulo vai ler, falar lá no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 3, né? Nós também vamos encontrar essa mesma formulação, por assim dizer. Embora que não, como eu já disse, não existiam formulações, um texto formal dos credos, mas existiam essas bases que permeiam todo o ensino dos apóstolos, inclusive o ensino de Paulo. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Até o verso 4. Então fala sobre as Escrituras porque ele vem relatar essa questão da divindade de Cristo, né? Afirmar que Cristo é o Filho do Deus vivo, prometido nas Sagradas Escrituras, que ele morreu e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então as bases do credo, né? As bases bíblicas do credo, né? Então, para afirmar o princípio que nós trouxemos ali, que vem trazer não somente a historicidade do credo apostólico, como também a biblicidade do credo apostólico, né? Tá? Nosso credo ele está firmado nessas três colunas da fé cristã. Então, se nós olharmos ali o texto do credo apostólico, afirma lá: eu creio em Deus, Criador do céu e da terra, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, e fala sobre o nascimento virginal de Cristo, fala também sobre a sua morte, crucificação, sua morte expiatória, fala também sobre a sua ressurreição. E para completar, eu creio no Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Creio na Igreja de Cristo, a Igreja Santa, a Igreja Universal, né? Ou a palavra mais utilizada, a Igreja Católica. Católico quer dizer universal. Na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, o texto ele está pautado, está baseado nesses três conceitos aí da fé cristã, né? As bases do credo apostólico. Então Paulo ele afirma muito bem isso. Para não ficar longo, para que todos possam ir acompanhando esse percurso nosso acerca do credo apostólico, nós vamos concluir com esse pensamento dizendo assim: para que existiu o credo, né? Para afirmar e reafirmar as bases da fé cristã, para aqueles que estavam abraçando a fé também dar testemunho aos que estavam o recebendo, que ele aceitava toda a base da fé cristã, né? Deixar claro, apenas para concluir, né? Deixar claro que não existia apenas e não existe apenas o credo apostólico, mas tantas outras formas de confissão, né? E que o credo é a mais conhecida, mas existem tantas outras. E a base principal é esses três pilares: a divindade de Cristo, a morte expiatória e a sua ressurreição. Por que se criou então isso? Se tornou bíblico e costumeiro na vida dos discípulos, dos apóstolos da igreja primitiva, porque eles precisavam defender a fé cristã frente aos ataques heréticos que já estavam nascendo naquela época, nos tempos apostólicos, né? No começo da teologia houve-se muitos questionamentos, a pessoa de Cristo foi atacada, alguns escritores aí afirmavam não ser ele o Cristo, não ser o Filho do Deus vivo, outros afirmavam que ele não morreu na cruz, que ele ao morrer na cruz não era o corpo de Cristo que estava morrendo ali, mas era
quase que num linguajar bem popular, um fantasma. Então existiram várias doutrinas que iam nascendo, e muitas delas heréticas na história do cristianismo. E os apóstolos, para defender essa divindade de Cristo, formularam o que nós conhecemos como credo apostólico ao longo da história, né? Não dizendo assim, os apóstolos fizeram o credo apostólico, não, de forma alguma, mas as bases estavam firmadas na doutrina dos apóstolos, né? O credo apostólico vai ser formulado e se tornado sistematicamente organizado muito posterior a isso. Então é isso, ficamos por aqui. No domingo que vem trago mais uma parte, a terceira parte do estudo aí do credo apostólico. Espero que Deus esteja te abençoando, assim como tem me abençoado ao estudar essa historicidade do credo apostólico. Deus abençoe você, abençoe a sua família, tenha um bom domingo, e nos encontramos logo mais à noite no culto dominical. Quero encerrar esse momento orando e agradecendo a Deus pela tua vida e pela vida da nossa igreja. Pai amado, Deus eterno todo-poderoso, muito obrigado por podermos estudar a tua palavra. Ó Deus, conhecer um pouco mais de Ti, um pouco mais das Sagradas Escrituras, conhecer também um pouco mais da história da igreja, dos tempos apostólicos, ó Deus, nos tempos em que a Tua palavra foi pregada e houve uma necessidade ainda maior de defendê-la, ó Deus, frente aos ataques heréticos daquela época. Pai, fica conosco no decorrer desse dia, guarda as nossas vidas, guarda a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, nos protege, nos livra do mal e nos dá um bom dia, que possamos ao final dele também prestar-te culto que lhe seja agradável. Assim nós oramos, agradecidos em nome e por amor de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós.